Fala pessoal, eu aposto que você já viu muitos isekais, mas tenho certeza que um igual a esse você nunca viu. A história é a seguinte: um homem que é conhecido por desde criança ser um prodígio na criação de doces vai para uma competição mundial para ver quem faz o doce mais bonito. Infelizmente, o seu doce em forma de pássaro cai em cima dele e, por ser muito duro e pesado, acaba mandando o cara de comes e bebes. Após isso, ele reencarna como um garoto, e o seu sonho é fazer muitos doces naquele novo mundo. Mas para isso, ele precisará aprender magia e artes marciais primeiro. E é essa história que eu vou contar para você hoje. Mas antes, já me dá aquela moral e deixa o like aqui no vídeo e também se inscreva no canal que ajuda demais, beleza? Bora pro recap. O anime começa nos mostrando o nosso protagonista em sua vida passada. Ele está em uma competição de doces, que decidirá quem é o melhor patissier do mundo. Para quem não sabe, patissier é alguém especializado na criação e confecção de doces, sobremesas e afins. Vemos aqui que ele é conhecido como o Deus Patissier. Na grande final da competição, ele resolve fazer um lindo pássaro bem grande e estava bem confiante que ganharia a competição. Porém, em dado momento, o seu doce gigante cai bem em cima dele, o ferindo gravemente. Caído no chão, já perdendo a sua consciência, ele se lamenta. Diz que gostaria de ter criado os melhores doces do mundo antes de ir de vala. Ele diz que Deus é muito cruel por fazer ele perder a vida dessa forma. E nesse momento, uma voz fala com ele e diz que o dará uma nova chance. Ela fala o seu novo nome nesse outro mundo que ele irá. É um nome bem grande, então a gente vai chamar ele apenas de Pastry, que é o seu primeiro nome. E em seguida, já vemos ele com seus novos pais. E após isso, temos um time skip. E agora Pastry já está um pouco mais velho e nos explica um pouco sobre aquele mundo. Ele fala que seu pai é o Lorde Sucerano de uma região, porém, o local onde eles vivem é bem árido e seria impossível cultivar trigo ou cevada. Seu pai trabalhou muito ao lado daqueles que o seguiram e de quem já morava no local, e assim, após muitos anos, conseguiram tornar o solo daquele local fértil. O trabalho deu muito certo, e logo conseguiram fazer grandes plantações que suprem totalmente os moradores daquela região. Após essa rápida explicação, a gente vê Pastry treinando esgrima com seu pai. Ele tem apenas 9 anos, e mesmo assim já é o melhor com espada depois do seu pai. Todos o veem como um prodígio. Ele nos explica que o seu pai é um herói militar, e sua mãe é uma moça boa e gentil. Ele fala que realmente é uma vila tranquila, mas algo lá desagrada muito ele, que é o fato daquele feudo não conseguir cultivar cana para fazer açúcar. E por isso, é bem difícil dele conseguir fazer doces, que sempre foi o seu sonho desde a sua vida passada. Enquanto ele está treinando, ele começa a pensar em doce e perde a concentração, fazendo assim ele ser facilmente derrotado por seu pai. Em seguida, um dos servos de seu pai chega e diz que tem boas e más notícias. O pai de Pastry manda ele falar primeiro a boa, e ele diz: a boa notícia é que graças ao que Pastry orientou, eles conseguiram uma excelente colheita de grãos. E a má notícia? Os soldados falharam em eliminar os bandidos que invadiram uma cidade vizinha. E nesse momento, os bandidos estão vindo para a região deles. O pai de Pastry fica preocupado, já que provavelmente quando eles chegarem, eles destruirão todos os campos de plantações e mandariam muita gente de vala. O loirinho fala que são cerca de 50 bandidos, e eles devem se preparar, já que aproximadamente em 2 meses os bandidos chegarão. Pastry fica pensativo e fala que mesmo que juntem os 3 vilarejos da região, eles terão no máximo uns 30 homens, e será bem difícil detê-los com apenas isso. Em dado momento, o loirinho vê a expressão séria de Pastry, e em seus pensamentos ele fala que esse sim é o olhar de um futuro líder, alguém que quer defender sua família e os moradores. Mas o que ele não sabe é que Pastry está revoltado com a possibilidade de perder o trigo que ele usará para fazer seus doces. Pastry, muito pistola, fala em seus pensamentos que irá macetar qualquer um que tente arruinar o seu sonho de criar a terra dos doces. O cara só pensa em doce, mano. O loirinho diz que eles têm uma chance. Seu instinto está o mandando apostar em Pastry. E o Lorde pergunta o que ele quer dizer com isso. Ele responde que é óbvio. Eles devem batizar Pastry para que assim ele possa usar magia e ajudar na luta contra os bandidos. Seu pai reluta um pouco, mas acaba aceitando. Mesmo que seja um pouco cedo,
já que o garoto ainda tem apenas 9 anos. Normalmente o ritual de maioridade acontece aos 11. Mais tarde, ele comunica à mãe de Pastry que irá fazer isso, assim, deixando ela bem preocupada. Ela diz que gostaria que Pastry vivesse mais um pouco a sua infância, e que não é justo que ele tenha que fazer o ritual com tão pouca idade. Mas o pai dele bate o pé e diz que sim, irá fazer, já que se não fizer, é capaz de todos eles irem de comes e bebes. Ela reluta muito, mas acaba aceitando. Alguns dias depois, eles vão. Pastry se despede dos seus amigos e logo seu pai usa magia de teleporte. Pastry chega na cidade e se surpreende muito com as frutas que tem lá, já que na sua região não há nada daquilo. Ele começa a fantasiar com os vários doces que ele poderia fazer com todas aquelas frutas. O seu pai fala que comprará o que ele quiser após o ritual de passagem. E após isso, eles seguem até a igreja. O padre os recebe e fica surpreso ao saber que aquele garotinho tão novo é quem iria fazer o ritual. Mas de um jeito ou de outro acaba aceitando. Ele faz os preparativos e finalmente o ritual irá começar. Basicamente, ele ficará amarrado e preso a uma cadeira e toma um líquido estranho e amargo. Durante algumas horas ou dias, ele ficará vendado sem contato com nada externo, até que sua magia se manifeste. E logo, o ritual começa. O pai de Pastry achava que não duraria mais que algumas horas, assim como foi com ele. Porém, já se passou mais de um dia e nada ainda. Seu pai começa a se preocupar com seu filho, pensando estar bem difícil para Pastry. Mas não é o caso. Ele está passando todo esse tempo pensando nos diferentes tipos de doce que ele poderá fazer com aquelas maçãs que viu na cidade. E em dado momento, finalmente Pastry manifesta sua magia e o ritual é encerrado. Seu pai vem falar com ele e fica muito feliz dizendo que ele foi muito bem. Ele meditou por 2 dias inteiros e conseguiu manifestar uma grande quantidade de magia. E após isso, a cerimônia é encerrada com um tipo de pergaminho mágico. E agora Pastry é oficialmente um adulto e é reconhecido pela igreja. Agora ele finalmente pode usar magia sem nenhum empecilho. O padre fala que ele recebeu um poder praticamente único nos dias atuais, e há poucos registros de alguém que conseguiu tamanha quantidade de magia. E após isso, ele paga o padre e vai embora. E finalmente para Pastry, chega a hora dele escolher as frutas que gostaria de levar para casa. Ele escolhe algumas maçãs, e fica muito em dúvida em quais ele levaria, até que finalmente ele escolhe e vai embora. Nesse momento, aquele padre aparece e vemos que ele é um pilantra. Ele reclama de ter recebido apenas moedas de prata e chama o pai de Pastry de pobre. Diz também que apenas essa quantidade michuruca de dinheiro não será o suficiente para pagar o silêncio dele. Anotem aí, eu tenho certeza que esse padre pilantra vai causar algum problema no futuro. Em seguida, nos é mostrado que uma vila foi totalmente destruída pelos bandidos, e agora eles estão vindo em direção ao feudo de Pastry. E graças a isso, o seu pai está organizando tudo para eles se defenderem. Ele colocou todos os moradores das vilas vizinhas em um só local, para evitar ataques isolados. Ele também entupiu os poços das vilas vizinhas para que os bandidos não tenham suprimentos e só tenham um lugar para atacar, que é exatamente onde eles estão, assim facilitando a defesa. Todos estão trabalhando duro para se defenderem do ataque dos bandidos. E em certo momento, ele recebe a notícia que os bandidos chegaram mais rápido do que eles pensavam. Pastry se apressa e chama seus amigos para coletarem muitas pedras para ficarem prontos antes do ataque. Eles passam o dia coletando, até que no fim do dia, os garotos avistam um grande grupo de bandidos vindo em sua direção. Eles correm para a cidade e avisam os adultos que os bandidos estão bem perto dali. O pai de Pastry, ao ouvir isso, não perde tempo e chama seu assistente loirinho para fazer um reconhecimento dos bandidos. Enquanto isso, Pastry vai bolando um plano para as crianças colocarem em prática durante o ataque, já que elas não podem ficar na linha de frente. Voltamos ao pai de Pastry e o loirinho usa uma habilidade de rastreio para ver onde e quantos bandidos são. Ele fala que detectou pelo menos 70 bandidos, e eles vão indo em direção ao acampamento deles. Eles notam também que não são bandidos comuns, eles são na verdade uma gangue de ex-cavaleiros, e por isso sabem lutar muito bem. Eles apertam o passo e vão rápido até o local. Ao chegarem, eles rapidamente macetam vários dos supostos bandidos, fazendo assim com que eles tenham algumas baixas e facilite a defesa do feudo. Após isso, eles voltam correndo para o feudo, fazendo assim com que os bandidos os sigam até lá. Ao chegarem no vilarejo, o seu pai passa bem perto do muro que construíram, e Pastry coloca seu plano em prática. Ele pega algumas crianças que têm habilidade com fundas e começam a tacar pedra nos bandidos. Eles seguem jogando,
até que o líder dos bandidos percebe que foi uma armadilha e começa a subir o muro para ir atrás das crianças e parar o bombardeio. Ele vem subindo e os aldeões tentam pará-lo com foices e ferramentas agrícolas, mas infelizmente não dá certo. E o ex-cavaleiro pilantra consegue subir no muro e pula para dentro do feudo. Já lá dentro, ele começa a macetar todos os aldeões que tentam impedir ele de chegar até as crianças. Ele faz um grande estrago, e enquanto isso, as crianças seguem tacando pedra. O líder fica pistola com elas, e covardemente, logo vem atacar uma das crianças. Mas felizmente, ou não para ele, Pastry entra na frente e acaba recebendo o corte da espada. O que é menos pior é que foi no braço e não trará grandes complicações. O bandido covarde pega Pastry de refém e manda o povo não se aproximar, ou ele irá mandar o garoto de Americanas, se é que vocês me entendem. Pastry fica sem saber o que fazer, mas em dado momento, ele observa um bandido caído com os olhos queimados da pedra flamejante que recebeu na cara. Pastry então tem uma ideia e usa um feitiço para transferir o ferimento daquele cara para todos os bandidos dali. E dá muito certo. Logo todos começam a rolar de dor e rapidamente são derrotados por Pastry. Em seguida, nos mostra também os bandidos que foram capturados sendo levados para um tipo de galpão para ficarem lá até o pessoal da capital chegar para levá-los. O pai de Pastry fala com seu braço direito que o melhor se fazer é mandar eles para a capital. Assim, a condessa receberia os méritos por ter prendido eles, e não apenas os afastado como realmente aconteceu. Ele pensa que fazendo dessa forma, receberá uma grande recompensa por parte dela, e ela receberia o mérito por ter os capturado. Para ele, parece justo, já que a região onde ele mora é bem árida. Eles precisam de recursos para reconstruir os vilarejos que os bandidos destruíram. Um tempo depois, ele faz uma lista de quem mais ajudou durante a luta, para dar uma recompensa. O primeiro é Glassage. Glassage, nome estranho, né? Por sua bravura e coragem, ele foi presenteado com uma lança e uma moeda de prata, e o rapaz agradece. Os próximos são Marcarulho e Luminito, aqueles amigos de Pastry. O pai de Pastry fala que os dois serviram muito bem como assistentes dele, e por isso, cada um ganhará uma espada e um saco de cevada. Após isso, os dois vão indo para casa. Eles acham bem pesado o saco de cevada que eles ganharam, e logo em seguida, Pastry aparece. Ele elogia os dois e diz que eles foram muito bem naquela batalha. Logo eles chegam na casa de Mark. Seus irmãos mais novos falam que ele é incrível e sua mãe fica muito feliz dele ter voltado a salvo. Após isso, eles vão até a casa de Lumi, e o avô dela a abraça e fala que sua neta é mesmo incrível. Após isso, ele fala que eles devem comemorar, e logo uma festa com muita bebida e várias pessoas começa. Em dado momento, Pastry começa a fantasiar com os vários doces que ele poderá fazer nesses tempos de paz. E enquanto ele estava no mundo da lua, Mark e Lumi saem de fininho e começam a conversar. Mark pergunta o que fizeram com os bandidos, e Lumi responde que eles foram colocados em um galpão. O garoto fala que eles deveriam ir dar uma olhada neles, e logo Lumi concorda. Se isso não der ruim, eu sou um astronauta. Eles vão até o galpão, mas os guardas impedem a entrada deles, falando que aquilo ali não é lugar para criança. Após isso, Mark pega algumas pedras no chão e joga em umas madeiras que estão do lado do galpão. Os guardas escutam e logo vão correndo para ver o que está acontecendo. Nessa brecha, Mark e Lumi correm e entram dentro do galpão onde os bandidos estão presos. Lá dentro, eles dão de cara com o líder do bando, que só de olhar já coloca medo nos dois. O bandido fala que a espada que Mark carrega na cintura é dele, e pergunta onde ele conseguiu aquilo. Mark fala que foi uma recompensa. O bandido faz um drama e diz que com certeza irá de vala quando entregarem ele. E por isso, ele gostaria de ensinar o próximo dono a usar aquela espada da maneira correta. Ele fala que usada do jeito certo, ele poderá usar até magia. E obviamente, isso enche os olhos de Mark, que sempre quis usar magia igual Pastry. Mas obviamente, isso é uma armadilha. E Lumi alerta ele, mandando eles irem embora. Porém, Mark fica doidão querendo poder e faz assim como o bandido pede. O pilantra fala que ele deve falar algumas palavras mágicas, mas elas são muito perigosas. Então pede para ele se aproximar para que sua amiga não ouça. Olha as ideias. Mark, igual um patinho, vai em direção a ele, e enquanto isso, o bandido vai afrouxando suas cordas. Quando Mark chega perto, ele recebe um chutão na barriga e o bandido se solta. Ele pega a espada e vai correndo atacar Lumi. Obviamente, ela não consegue se defender e recebe um grande corte na lateral do bucho. Nesse momento, os guardas chegam e o líder dos bandidos faz Mark de refém. Ele pega um cavalo e sai voado com o garoto. E nesse momento, Pastry chega e manda os guardas cuidarem de Lumi. Lá fora, ele pergunta a direção que o bandido foi e rapidamente vai atrás do pilantra.
Enquanto está indo atrás do bandido, Pastry vai pensando em algumas estratégias de como poderia vencer ele. Nesse momento, vemos que o pai de Pastry foi informado que seu filho está atrás do bandido, e logo decide que irá atrás dele também. Porém, o seu auxiliar fala que não, ele deve ficar e tentar controlar a situação. O loirinho fala que ele mesmo irá, já que ele conseguirá o encontrar mais facilmente usando suas habilidades de rastreamento. Voltamos ao bandido e notamos que uma das armadilhas de Pastry funcionou e acabou derrubando o bandido safado. E imediatamente Pastry chega e entra na frente de Mark para defendê-lo. Ele lembra dos ensinamentos de espada que seu pai lhe deu e parte para cima do bandido, que fala que suas habilidades não são nada mal para um pirralho. O bandido já sabe que Pastry consegue transcrever ferimentos e por isso ele sabe que não deve deixar Pastry ver um corte sequer. Ele vem para cima de Pastry, que acaba ficando encurralado. Em dado momento, o bandido ataca tão forte que quebra a espada de Pastry. E logo daria o ataque final no garoto. Bom, pelo menos é isso que o anime dá a entender, mas vocês irão entender o que houve daqui a pouco. O anime muda de cena e vemos o loirinho procurando por Pastry. Em dado momento, ele encontra o rastro do cavalo dele e logo em seguida encontra sua espada quebrada. Ele, achando que o garoto tinha ido de vala, diz que não sabe como dará a notícia ao seu amigo. Mas para sua surpresa, ao chegar ele vê Pastry sentado no colo de sua mãe. E ele dá um grito. O pai de Pastry diz que ele voltou faz tempo e que já levou Mark para sua casa. O loirinho fica chocado, já que ele tinha certeza que o garoto tinha ido de arrasta para cima. Após isso, o pai de Pastry pede para ele explicar exatamente o que ele fez para fugir do bandido e também fugir dos olhos do seu auxiliar. Pastry tenta desconversar falando que é uma situação complicada e que seria muito difícil explicar. O pai dele briga e manda ele explicar de uma vez. Pastry então não vê alternativas e diz que apenas transcreveu a magia de teleporte do seu pai e usou nele mesmo. Eles ficam impressionados, já que dessa forma ele pode copiar a magia de todo mundo. O garoto é quase um Kakashi, mano. O seu pai, bem bravo, fala que a partir de agora ele está proibido de dizer por aí que pode usar a magia de outras pessoas, já que se o Império descobrisse isso, é capaz de usar o garoto como uma arma. Fala também que ele não deve ficar usando o teleporte, já que é muito perigoso e ele pode parar até dentro do chão se não tomar cuidado. No dia seguinte, Pastry vai falar com Mark e nota que o garoto está bem triste. Pastry pergunta o porquê e o garoto responde que é por culpa dele que Lumi se feriu e que se ele tivesse escutado ela, nada disso teria acontecido. Pastry o consola e fala que ele deve ir lá e se desculpar com ela se ele realmente estiver arrependido. E assim ele diz que fará e logo vão visitar sua amiga. Eles chegam e Lumi parece estar muito bem e pergunta o porquê daquela visita. Pastry pergunta como ela está, e ela fala que melhorou muito. Após isso, Pastry diz que ficará um tempo na cozinha e deixa ela sós com Mark. Ela pergunta o porquê dele estar tão para baixo. E antes dele responder, nos é mostrado Pastry usando alguns ingredientes como maçã, açúcar e manteiga. Voltamos a Lumi e Mark e vemos que o garoto está com dificuldade de falar com Lumi. Ele finalmente toma coragem e se desculpa por ter feito ela se ferir, já que ela o avisou que ele não deveria fazer. A garota prontamente diz que tá tudo bem, e logo um cheiro muito bom invade o quarto e Pastry aparece com uma deliciosa torta de maçã. Ele fala que agora que Mark já se desculpou, eles devem comer para comemorar. Eles dão a primeira mordida e falam que a torta está simplesmente incrível, e logo começam a comer sem parar. Mas em dado momento, o pai de Lumi aparece e parece estar bem pistola com Mark. Ele fala que foi ele quem machucou sua querida filha e deve saber as consequências disso, mas ele estava apenas amedrontando o garoto. Ele fala que Mark, para compensar isso, terá que se casar com a filha dele quando estiver mais velho. Ele, pensando, diz que foi uma boa oportunidade, já que sua filha é bem moleca e nunca conseguiria arrumar nenhum homem. Ele pergunta para ela se ela gostou da ideia, e Lumi, só pensando em comer, diz que não tem problema. Mark fica desesperado e após isso Lumi oferece um pedaço de torta para o seu pai e logo Pastry pega um também. Como esperado, ele acha incrível e quando Mark pergunta do pedaço dele, ela fala que tudo que é do marido é da esposa também, então ela irá ficar com um pedaço dele. Vemos aqui que ele se lascou. Vocês também tomem cuidado quando forem se casar. E o que vem depois disso, a gente descobrirá junto no próximo episódio.
Gostou do episódio de hoje? Então não perca tempo e já dá aquele like e se inscreva, que assim você ajuda diretamente o meu trabalho, beleza? E como sempre, para quem é de verdade e acompanha até o final, eu deixei um vídeo sensacional aqui. Ele conta a história de Oliver, que vai para uma escola de magia onde há muitos mistérios e perigos. Cliquem aí na tela e vão lá dar uma olhada, beleza? Até a próxima e fui!